Pai do céu. Entra óbito na minha vida espiritual. Meu Deus. Eu não sei qual é o vale que você está passando, mas Deus pega o profeta. Depois, queridos, aquele profeta, cerca do ano de 597 antes de Cristo, Nabucodonosor tinha invadido a cidade de Jerusalém. E ele, tomando a cidade, ele leva, mas leva consigo de cativeiros para o cativo. O capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, ele retrata que o profeta, queridos, ele foi morar na beira do vale, na beira do rio Quebar. E quando ele está morando ali na beira daquele rio, cerca de 5 anos depois, o Senhor levanta um profeta. Ele não foi chamado, não nasceu para ser profeta na visão da sua descendência. Ele nasceu para ser sacerdote. A descendência dele era descendência sacerdotal. Quando ele vai para o rio Quebar, ele passa 5 anos ali na beira aproximadamente. E ali, queridos, naquele período de 5 anos, antes de ele descer, quando ele vai chegando, sendo levado, a sua mulher não resiste e morre. Ezequiel capítulo 25, Deus chama ele e diz para ele: você não pode curtir o luto da sua mulher. Você não pode estar de luto por causa da sua mulher. Ezequiel literalmente estava indo para o vale. Ezequiel, queridos, ele ouve a voz do Senhor. E ele, queridos, qual o homem que perde a sua mulher e ele não quer estar de luto? Qual é o homem? Ezequiel vai para lá. O seu coração já estava no vale, mas o pastor dos pastores que passa, Meu Deus! a morte não deixa ele cair Aleluia! no precipício. Ele estava com ele descendo. Eu acho que ele está com ele aqui nesta noite. Aleluia! Desculpa, por favor. Passando Deus! abre a boca e adora ele. Ô glória! Aleluia! Ezequiel desce para a beira do rio Quebar. Ele agora estava na prova porque a sua mulher tinha morrido. Na prova porque foi levado cativo após Nabucodonosor ter, queridos, invadido Jerusalém. Ele agora está no cativeiro. E no cativeiro, queridos, passa-se 5 anos na beira do rio Quebar. E Deus agora desce para falar com ele. Segundo os estudiosos, diz que cerca de 30 anos de idade ele passa agora a ouvir a voz de Deus. Ou seja, o ministério de sacerdote, queridos, foi mudado a história de Ezequiel. Ele seria sacerdote. Deus diz: não, eu tenho algo com você mais profundo. Eu quero ser na sua vida. Eu quero falar através de você. Eu quero estar contigo. Eu quero ser boca. Aleluias. Eu quero falar da tua boca, profeta. Quando ele está ali, a Bíblia diz que o Senhor dá um arrebatamento de sentido para ele. Ele recebe um arrebatamento. Queridos, cerca de 188 vales no Velho Testamento. Existia no Velho Testamento um vale de Sidim, em Gênesis 14, versículo 11. E tinha outro vale também de Gerar. São vários conhecidos. O vale também de Gerar era em Gênesis 26, versículo 1 ou 2. Tinha o vale de Ajalon em Josué, capítulo 10, verso 12 a 14. Tinha o vale de Elá em 1 Samuel, capítulo 21, verso 9. Tinha o vale de Baca em Salmos, capítulo 48, versículo 5 ou 6. Tinha o vale da sombra da morte e tinha o vale de Ezequiel. O vale de Ezequiel era um vale diferenciado. Também tinha um vale, queridos, lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 14, que Deus chega e diz assim: ó, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esse vale me chamava atenção. O vale de Salmos me chamava atenção, mas o vale de Ezequiel era um vale, queridos, diferenciado. Por que, pastor? Porque eu vou aprender com você algumas coisas nesta noite. Deus tem um vale, queridos. Deus quer nos levar a alguns vales na nossa vida. E o texto que o pastor colocou para o tema, ele fala que Ezequiel estava onde? No meio do vale. Ezequiel estava onde? Ezequiel, queridos, que era sacerdote, passa a ser chamado profeta. Os vales, queridos, eram diferencial para quem estava vivendo
segundo ele. E quantas pessoas em Joel capítulo 3, 19 estão no vale, queridos, da decisão. Multidões no vale da decisão. Ezequiel agora, ele tem uma visão da parte de Deus. E nesta visão que ele tem, o profeta, ele agora, queridos, ouve o Senhor e leva, Deus toma ele em espírito e leva a um vale. E a Bíblia diz que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus pega ele em espírito e leva, queridos, para trazer uma revelação para ele. Neste vale agora eu vejo Ezequiel, ele ouvindo algo da parte do Senhor. Ezequiel tem três coisas que acontecem com ele. Primeiro ele vê, depois ele ouve, terceiro ele profetiza. Diga comigo, eu preciso ter três atitudes na minha vida. Quando Deus me chama para um ministério profético, quando Deus me chama para a obra, diga, primeiro eu preciso ver, segundo eu preciso ouvir, terceiro eu preciso profetizar, diga, e quarto eu preciso ver a materialização daquilo que eu profetizei. Ezequiel, queridos, ele vê um vale de ossos. Deus leva ele para o vale, e neste vale Deus mostra ossos. O que era isso, queridos? Quando eu olho para esse texto, eu vejo um retrato de quê, pastor? Um retrato da geração do século 21, um retrato, queridos, dos ministérios do século 21, um retrato, aqui no caso de Ezequiel, era o retrato de Israel. A decadência espiritual levou o povo, queridos, adiante de Deus. Deus vê um retrato falido, um retrato de destruição, um retrato, queridos, no sepultamento, no cemitério. Aqueles ossos estavam em um cemitério chamado Vale de Ossos Secos. Os homens, quem sabe, olhavam para os judeus e viam eles caminhando, mas quando Deus olhava para eles, via somente ossos, e ossos sequíssimos. Deus, quando olhava para eles, Deus não via mais um exército. A Bíblia diz, queridos, que era um exército. E quando Deus olhava para eles, Deus via ossos e ossos sequíssimos. Quando os homens olhavam para ele, via carne andando, ambulante, ou seja, eles estavam mortos e vivos, andando na terra. Aos olhos do homem estava vivo, mas aos olhos de Deus já estava no cemitério, já estava no sepulcro, já estava, querido, sepultado, já não tinha mais jeito, já não tinha mais esperança, já não tinha mais perspectiva de vida. Ali era o retrato de Israel, ali era o retrato da igreja do século 21, ali é o retrato, queridos, de muitos jovens, ali é o retrato da geração, ali pode, quem sabe, ser o retrato da tua vida. Você, quem sabe, abre a boca e profetiza, mas você está no vale de ossos sequíssimos. Você, quem sabe, anda pela terra, mas Deus olha para você e vê um retrato, uma fotografia. Não é esta fotografia, queridos, liberada por meio do selfie. Não é da tecnologia para corrigir a quantidade de pixel, para que o seu rosto saia esplêndido. Eu não estou falando dessa fotografia estereótica, eu estou falando de uma fotografia interna, eu estou falando de uma fotografia interior, eu estou falando de uma fotografia da sua alma e dos seus ossos. Aleluia. Deus do céu, aleluia. Deus levou Ezequiel a um cemitério. Eu acho que você não entendeu. Deus levou Ezequiel a um cemitério. Aonde era esse cemitério, pastor? Um vale de ossos sequíssimos. Deus levou Ezequiel a um cemitério. Deus levou Ezequiel a um lugar de ruínas. Não era um lugar aparentemente que atributava glória ali, não. Eu quero saber de você nesta noite, abrindo parêntese. O Senhor pode pegar você e levar a alguns lugares. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de pregar em algumas cidades aonde eu fiquei em hotéis de luxo, que eu disse, não é para mim esse negócio. Mas eu também já tive a oportunidade de pregar em locais, como ainda hoje a gente vai, eu tive que dormir no chão, em casa de taipa, e quanto mais ali naquele
eu sentia graça, dormia no chão, o frio, quem tinha aquele fio brado, eu dizendo, cadê meu cobertor? A costela não estava ali, mas ali eu senti graça para falar de Deus. Tem horas que Deus quer nos tirar da posição do conformismo espiritual. Tem horas que Deus quer nos tirar, queridos, da nossa paralisia espiritual, da nossa doença espiritual. A geração de hoje, parece que eu vejo Deus colocando, direcionando a sua fotografia na terra, e quando Ele olha, Ele diz, só tem ossos secos. Mas quando chega, olha para o profeta, ele diz, esse aqui eu posso contar porque eu mudei a história dele. Ele era para ser sacerdote. Sacerdote, queridos, é que leva ao povo diante de Deus, é que leva o sacrifício diante de Deus, é que oferece a Deus. Mas profeta é aquele que ouve de Deus e fala para o povo, é aquele que ouve de Deus e é porta-voz para o povo, é aquele que não tem medo, queridos, de falar a verdade, é aquele que não procura rodeio. Eu sei que aqui tem profeta. Ali estava o retrato, queridos, quem sabe, o retrato de Israel, o retrato, queridos, do século 21, o retrato, queridos, de toda uma nação brasileira. Mas deixa eu falar para você, ali pode estar o retrato da sua vida, ali pode estar o retrato da minha vida. Se Deus bater uma fotografia, Ele vai encontrar profeta ou vai encontrar ossos secos? Se cai, se Ele bater uma fotografia, Ele vai encontrar profeta ou vale de ossos secos. Meu Deus! Oh, glória! Para pensar um pouco nesta noite na tua vida espiritual. Talvez você está no cemitério e não sabe, não na igreja aqui, mas a sua vida está como um cemitério de um vale de ossos secos. Eu venho aqui nesta noite como profeta. Eu venho aqui nesta noite, essa palavra queimou no meu coração. Eu disse, Deus, eu pensei que eu já tinha ouvido ela várias vezes, preguei várias vezes, mas a revelação veio. Eu orei, Senhor, manda a palavra, manda a palavra. Eu estou diante de uma palavra que está batendo uma foto da tua vida interior. A tua vida no teu trabalho, como é, rapaz? A tua vida no trabalho, a tua vida no Facebook, no Instagram, no Twitter, como é que está a tua vida? Meu Pai, como é que está a tua vida com as propostas do diabo? meu Jesus. Eu estava conversando com o irmão agora à noite. Ele foi liberto do tráfico, da droga, de crime, de armas, etc. E ele me disse, pastor, essa semana, ontem, eu fui para a igreja mesmo na Tora. Ele estava num processo de libertação e foi liberto das drogas. E nesses dias ele está no processo, naquele processo de largar as drogas, e largou, abandonou, mas o corpo dele está pedindo. A concupiscência da carne está nativa. E ele dirigindo, pegou um moço que costuma ele dirigir, levar esta pessoa. O camarada, querido, disse, você não quer não? Colocou aquele pó branco em cima do carro dele e disse, ela está aqui, rapaz, de graça, cheira. Ele disse, se você colocar aí, eu vou soprar. Eu sou crente agora, rapaz. Ele disse, nada, esse negócio de crente, você quer ser santarrão. Ele soprou, e todo aquele pó branco, você está entendendo, saiu voando pela janela. O cara quase briga com ele e disse, rapaz, que negócio é esse? Ele disse, eu falei para você que agora eu sou crente. Agora eu sou profeta. Glória, glória, glória. Ele conversando comigo alegre porque venceu. Colocamos ele para jejuar esses 40 dias. Ele disse, estou cansado. E ele falando do vício do caça-nique, que levava, queridos, 3.000 com droga, com vício de caça-nique. Quando os crentes ainda estão nas incubadas jogando caça-nique, o devorador destruindo. Quando as pessoas estão no vale ainda, queridos, já tem uma lei aí vindo para o Brasil. Aliás, já está quase aprovada, porque vão liberar agora. Vai ser livre o camarada fumar maconha, plantar maconha. Sabe o que é isso? É o diabo implantando
vale de ossos sequíssimos nesta geração. É o diabo dizendo: eu vou derrubar ele, eu vou derrubar ela, eu vou pegar ele e ela, e eles vão ter que concordar que a maconha é uma erva medicinal, é uma erva que tranquiliza. Nada, é obra de Satanás, queridos. Seja profeta nesta geração, seja profeta, seja boca de Deus, seja vaso de Deus. Não deixe o diabo destruir os projetos de Deus. Não deixe o diabo roubar os princípios de Deus. Meu Deus! Oh, glória! Eu quero ser profeta na tua vida. Aleluia! Aqui está o retrato de Israel. Aqui está o retrato da sua vida. Meu Deus! Aqui está o retrato, queridos, da nossa vida. Aqui está o retrato, queridos, da igreja do século 21. Com ressalva dos remanescentes. Ainda tem remanescentes que não estão no ar. Ainda tem remanescentes que o inimigo está querendo quebrar as pernas dele, invertido. Mas ele não está lá no vale. Por quê, pastor? Porque quando ele vai passar pelo vale, ele clama a Deus. O pastor dos pastores passa com ele e diz: você não vai cair no precipício, eu estou contigo. Mas ainda existem pessoas que estão no vale e não sabem. Oravam e já não oram mais. Pregavam e já não conseguem mais pregar. Exortavam e não conseguem mais exortar. Davam testemunho no seu trabalho, na escola, na rua. Aí os seus vizinhos conheciam como homem e mulher de oração, como homens e mulheres que a sua vida estava em alta na presença, debaixo da graça. Ei, tem uma fotografia direcionada na sua direção. O que foi que Ezequiel viu? Um vale de ossos sequíssimos. Diga comigo: Ezequiel viu um vale de ossos sequíssimos. Ele viu esse vale de ossos sequíssimos em um cemitério, queridos. Ali era um cemitério de ossos. Ali onde estava sendo jogado, foi jogado os ossos. E quem era? De quem eram aqueles ossos? Quando eu vou permear no texto bíblico, aqueles ossos, queridos, eram ossos de um exército. Espera aí, pastor, que conversa é essa? Em um exército, pastor Eliel, em um exército não só tem só soldados para ir para a guerra. Em um exército, pelo menos no Fuzileiro Naval de Salvador e demais exércitos, tem médicos, tem enfermeiros, tem pessoas para limpar, tem pessoas para passar a noite de vigília, tem pessoas que têm armas na mão, tem pessoas que têm táticas de estratégias para entrar e romper com o inimigo, tem pessoas que vão estudar a estratégia de guerra do diabo, dos seus inimigos. No meio de um exército, não só tem só soldados para ir matar, mas tem pessoas que trabalham com estratégias. Aqui, queridos, um exército inteiro estava detonado, um exército inteiro estava no vale, nos ossos sequíssimos. O exército inteiro foi derrotado pelos seus pecados, pelas suas idolatrias, pelas suas desobediências à voz do Criador. Eles desobedeceram a Deus, eles desobedeceram a palavra. O exército inteiro estava agora morto, e não só morto, mas estava agora detonados, queridos. Estava em um cemitério de um vale. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está em um cemitério interiormente, ou você está como profeta vendo, enxergando? Ezequiel viu. Diga: Ezequiel viu. Ezequiel viu. O que você tem visto na sua casa? Deixa eu falar para você mais para dentro como profeta. Porque profeta não é aquele que diga: receba a casa, receba a chave de carro. Profeta é aquele que diz: aponta uma direção. Profeta é aquele que vai guiar você para ouvir a voz de Deus, para entender a voz de Deus, para saber de Deus, para entender de Deus, para receber a revelação de Deus. Profeta aponta uma direção. Deus está te dando a direção. Na próxima você está em um cemitério, ou você faz parte dos ossos do cemitério? Quando nós fazemos parte dos ossos,
A gente não tem mais um glória, mas eu não estou falando só de glória de boca para fora. Eu estou falando de um glória que sai da minha boca, mas a minha vida manifesta ela. Porque em Apocalipse diz, queridos, que aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, queridos, aqueles que não amaram as suas próprias vidas, e aqueles, queridos, que venceram pelo sangue do Cordeiro, esses, queridos, são que venceram o diabo. Você não vai vencer a guerra se você não tiver marca. Você não vai vencer a guerra se você mais amar a vaidade, amar mais o pecado, amar mais as coisas deste mundo. Você não pode vencer a guerra assim. Só vence a guerra que tem marca de sangue. O preço da salvação Jesus pagou, mas o preço da sua santificação é você que tem que pagar. Sou eu que tenho que pagar o preço, querido, da santificação. Sou eu que tenho que descer, sou eu que tenho que jejuar. Tem horas que Deus vai me pegar pela mão e vai dizer: olha lá, Luciano, vale da tua vida. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem horas que o Espírito Santo vai dizer: olha aí o vale da tua vida. Esse aí não é o vale de Josafá, porque no vale de Josafá ele teve vitória na guerra. Esse aí não é o vale. Quem sabe seja o vale de Joel, capítulo 3, 19. Multidões, multidões no vale da decisão. Quantas pessoas estão no vale, queridos? Elas perderam a percepção da volta de Jesus. Elas perderam, queridos, a intenção do céu. Elas já não choram mais com a palavra corrigida. Elas já não oram mais às madrugadas. Deus até acorda, Deus até sacode, Deus até dá uma visão. Deus com a misericórdia, queridos, tira o sono. Mas o camarada diz: não, Deus, deixa para amanhã. Isso é um vale que está permeando na tua vida. O Senhor está te chamando para as madrugadas, está com Ele. O Senhor quer te pegar pela mão para te dar visões tremendas. Mas quem sabe esta visão é a tua vida que está refletindo. O Espírito Santo está falando. Eu estava orando pela essa palavra nessa tarde, e o Senhor me mostrava assim, chega ao meu coração, se encheu de alegria. Porque o Senhor ama esta igreja, o Senhor ama este pastor. Essa palavra não é em vão para a tua vida. Ezequiel viu, mas ele ouviu também. Tem horas que Deus quer que você veja, tem horas que Deus quer que você enxergue. Como, pastor? Às vezes nós só estamos vendo a vida dos outros. Às vezes nós só falamos da vida dos outros e esquecemos de olhar uma introspectiva, olhar para dentro, vasculhar aqui dentro, uma retrospectiva, olhar para trás e ver aonde nós estamos caminhando, qual é o caminho. Deus está nos chamando para dar uma olhada no vale. Não, Deus, eu não quero esse vale, eu quero outra coisa, eu quero graça, eu quero um monte, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Deus, eu não quero isso, não. Não é você que decide. Ezequiel não decidiu ser profeta, Deus decidiu que ele fosse. Aleluia! A vontade de Deus, queridos, é boa, perfeita e agradável. Ela se diverge em duas dimensões. Primeiro, a permissiva. Segunda, a soberana. Tem coisas na nossa vida que Deus permite para me chamar a atenção, para me chamar para perto dele. Mas tem coisas que quando Deus permite, Ele sabe que eu não vou suportar. Aí então Ele entra, queridos, e Ele entra na soberana. Ele cura, Ele restaura, Ele renova, Ele levanta, Ele restaura, Ele abre a boca, Ele dá uma visão, Ele levanta profeta, Ele vai dar graça, Ele dá renovo, Ele restaura, Ele pega pela mão e diz: eu sou contigo, não temas, você não vai morrer no vale. Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo? Toca na pessoa que está ao teu lado e diga: qual é o retrato da sua vida hoje? Qual é o retrato da sua vida hoje? Ezequiel ouviu de Deus, e olha só que ele ouviu, e disse: assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti. Perdão, disse assim, e me fez andar ao redor. Deus pegou ele e levou ao redor. Pôs-me no meio do vale. Deus colocou ele aonde? No meio da prova, no meio da luta. Você sabe por que você está passando por essa luta agora? Sabe por que o vento está soprando na tua vida? Porque Deus te colocou no meio dela. Quando Deus te coloca no meio dela, sabe aquela passagem de Salmo 23 que eu li nesse instante? O verso 4, que eu recitei nesse instante,
Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, de Jerusalém ao mar morto, o pastor tinha que passar com as ovelhas por ali. Perto daquele vale é um precipício. Se a ovelha caísse ali, ela cairia, queridos, no vale da sombra da morte. Ali era o vale da sombra da morte, não ia sobrar nada. Tem horas que Deus está te levando para passar pelo vale da sombra da morte. Tem hora que Deus está dizendo: passa aqui, mas eu estou contigo. Eu te coloco no meio do vale, mas você não vai morrer. Eu te levo no meio da prova, eu te coloco no meio do vale. Eu te faço sentir a dor, a aflição. Eu te faço ter percepção espiritual, sensibilidade espiritual. Deus quer nos colocar no meio para voltarmos a ser sensíveis. Aleluia. Para voltarmos a ter percepção, para voltarmos a enxergar e a ouvir a voz dele, para voltarmos a mover no mundo espiritual e agir com a nossa fé. Deus está nos levando no meio do vale, para que a gente pare para refletir. Tem horas que a gente vem, queridos, com 320, com 120 no quadro, com 220, que não dá nem tempo de ouvir ninguém, principalmente a voz de Deus. A gente só ouve o vento passando, soprando. São vozes que vai passando, a gente não consegue parar para refletir. Deus para, coloca o pé no freio desta noite e diz: para no meio do vale. Quando uma pessoa não quer parar do jeito dela, Deus coloca no hospital, ele para e fica lá refletindo. Você está entendendo? Quando a pessoa não quer parar, queridos, para ouvir a voz dele, Deus permite um acidente, Deus permite uma situação, Deus permite uma enfermidade e coloca no leito. Diz: você não vai morrer. Você não vai morrer, porque eu estou contigo dentro desse vale. Aleluia. Você não pode cair no vale fora da presença do pastor. Você não pode ficar dentro do vale sem o pastor. Convide ele para vir com você. Quando Ezequiel vê aquilo, queridos, o Senhor sinaliza para ele e diz: assim diz o Senhor Jeová essas coisas: eis que farei entrar em vós o Espírito. Não, verso 4 ele diz: então me disse, profetiza sobre os ossos. E diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, assim diz o Senhor Jeová: esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito. Aqui está um mistério. Aleluia. Quem nasceu da carne é carne, do Espírito é Espírito. O Espírito não entra na carne aqui, o Espírito entra nos ossos. Aleluia. Você está entendendo o mistério? O Espírito aqui não entrou na carne. Deus disse: farei viver, e vai entrar nos ossos. Quando uma pessoa nasce, ela tem cerca de 300 ou 305, 306 ossos. Quando ela vai ficando adulta, ela vai para 206 ossos no seu corpo. Deus entra nos ossos. O salmista diz no Salmo 139: antes que meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. Aleluia. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se for o Senhor, seja o inferno, lugar de tormento, o Senhor está ali. Se eu me esconder lá no monte, se eu me botar debaixo da cama, aonde eu estiver, o Senhor vai estar. Aleluia. Glória a Deus. Antes que os meus ossos fossem formados, o Espírito entra nos ossos. Deus está querendo entrar em áreas profundas da sua vida, que foi deteriorada pelo pecado, que foi bombardeada pelas lutas, que te levou à fragilidade, que te fez estar, queridos, com reumatismo, artrose, osteoporose espiritual. O reumatismo e artrose dá dores terríveis nos ossos, mas a osteoporose faz os ossos virar farelo. O Senhor nesta noite quer fazer do farelo osso seco. Ele quer trazer vida ao que está morto na tua vida, rapaz. Ele quer trazer vida ao que o diabo destruiu na tua vida. É hora de voltar a viver. É hora de se decompor. Aliás, de se recompor diante do Senhor. Chega de olhar só para os ossos e ver ele deteriorado. Ele entra nos ossos. Deus quer entrar em áreas mais profundas e mais remotas da minha vida. Ele
Ele não só quer entrar, mas Ele quer permear entre as paredes internas da minha alma. Ele quer me levar, porque quando Ele entra nos ossos, Ele vai conduzir as demais coisas. Tem coisas que precisam ser conduzidas pelo Espírito. E nós queremos agir da nossa forma. Deus disse: eu vou trazer vida nos ossos. Aleluia. Sabe por quê? Porque os ossos já estavam em farelos, os ossos já estavam deteriorados, e não eram ossos qualquer, eram ossos de um exército. O que é que isso me reporta para os nossos dias? Tem um exército que é chamado Igreja do Deus Altíssimo. Não, você não entendeu? Tem um exército chamado remanescente do Deus Altíssimo. Não, você não entendeu? Tem um exército chamado Eclésia. Tem um exército que Deus está dizendo: eu quero entrar no teu meio, eu quero entrar nos teus ossos. Eu quero entrar nos teus ossos, eu quero participar da intimidade mais profunda contigo. Eu quero relacionamento com você. Eu estou batendo a porta e você não ouve. Ele está dizendo: eu quero relacionamento íntimo, profundo. Você consegue sentir o Espírito Santo batendo aí, dizendo: deixa eu entrar, deixa eu mudar a sua história, deixa eu mudar o quadro da sua vida. Esses ossos não eram ossos qualquer, queridos. Esses ossos eram ossos de um exército. Eu sei que você ouviu coisas tremendas aqui esses dias. Eu vou tentar ser breve para encerrar. Esses ossos eram ossos de um exército. Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus. Hoje à tarde eu estava relendo isso aqui novamente. Eu falei: meu Deus, aqui no exército, Deus, nós fazemos parte desse exército. Alguém está me escutando nessa noite? Eu falei para você: eu não vim trazer aqui um contexto teológico. Eu não vim querer te persuadir para que você esteja vibrando. Eu vim aqui para trazer você a consciência de um cristianismo. Eu vim aqui para te levar à sala do trono como profeta, como sacerdote, mas para trazer de Deus para a tua vida. Come nesta noite. Aleluia. O profeta está vindo no exército. Toque nessa pessoa que está ao teu lado e diga: você faz parte desse exército. Você faz parte desse exército. Diga: você não pode morrer agora. Você não pode morrer. Diga: você não pode ficar na condição em que você está. Pode ficar na condição. Diga: meu Deus está liberando hoje para a tua vida uma palavra profética. Diga: meu Deus está dizendo para você: assim diz o Senhor a este osso: eis que farei entrar em nós o Espírito. Deus está dizendo para você: e porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o meu Espírito. E Deus está dizendo para você: você vai voltar a viver. Você vai voltar a viver. Você vai voltar a queimar. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a evangelizar o exército. Eu sinto o Espírito Santo ministrando vidas aqui nesta noite. Aleluia. Estenderei pele, colocarei nervo. Sabe o que é isso? É provisão daquilo que você precisa. Você não precisa fazer tanto esforço para ver a provisão, porque ela virá quando você te coloca na posição. Só basta você se colocar na posição. Aqui não havia mais esperança para ele. Meu Deus do céu. Aqui não havia mais expectativa para eles. Perderam a expectativa, perderam a esperança. Quem vai olhar para o osso vai dizer: esse exército vai não voltar a viver? Quem vai olhar para ossos sequíssimos e vai liberar uma palavra sobre ele? Já era, perdeu a esperança, perdeu a expectativa. Tem pessoas que entraram aqui que perderam a esperança, perderam a expectativa. Meu Deus. Mas o Senhor ainda levanta profetas para dizer: você vai voltar a viver. Você vai voltar a viver. Eu creio. E viram nervos sobre eles. Ele então, queridos, começa a fazer a terceira coisa. Primeiro ele vê, segundo ele ouve, terceiro ele profetiza. E quando ele profetiza sobre os
vales de ossos secos, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz: não é a minha palavra como o fogo que esmiuça a pedra. A Bíblia diz através do profeta Isaías: como a chuva e a neve, ela desce do céu e para lá não torna, antes da semente ao semeador, pão para os que comem. Deus diz: assim é a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo que me apraz e prosperar naquilo pela qual virei. A palavra, queridos, é como a espada de dois gumes, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é rápida para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Todas as coisas estão nuas, visíveis e patentes diante dos olhos daquele que vai nos prestar conta. Eu estou pregando aqui agora, mas o Senhor me leva no vale. Antes de eu trazer a palavra, eu tive que ir no vale nesse dia. Esses dias eu tive que entrar no vale para ver se eu estava na condição de profeta ou na condição de ossos sequíssimos. A disponibilidade para ir para o vale não é tão interessante, porque no vale a gente não vai ver promessas, no vale a gente não vai enxergar, queridos, tantas coisas que vislumbram os nossos olhos. No vale a gente não vai enxergar um carro novo, uma casa nova. No vale a gente não vai enxergar receba isso, receba aquilo. Não, no vale a gente vai ser confrontado. Diga vale, Vale. lugar de livramento. Quando eu estou com o pastor dos pastores, mas diga lugar de confronto, quando ele me leva a refletir. Vale é lugar de confronto. Ezequiel é confrontado aqui no meio do vale, e Deus pega ele e diz: dá uma volta aí, Ezequiel. Parece que eu vejo a espera de Ezequiel tremendo. Eu posso conjecturar, se eu estivesse no lugar dele, eu estaria andando naquele vale dizendo: que negócio é esse aqui? Parece que eu vejo algumas pessoas tremendo diante do inimigo, diante das lutas, diante da dificuldade, diante das adversidades, das tribulações, diante das invertidas, dos problemas que lhe enfraqueceram. Você quer até vencer, mas não tem forças. O Senhor pega você e diz: dá uma volta agora. Quando você está no meio, você só consegue ver o que está perto, mas quando você dá a volta, você consegue ver em uma visão mais ampla. Qual é a nossa visão para o exército da igreja no século 21? Transportando para os nossos dias, qual é a nossa visão? Qual é a nossa expectativa do arrebatamento? O que é que tem germinado? O que é que tem crescido? Qual é a semente que está no meu coração? Qual é a palavra que penetra entre os meus ossos? A palavra para você nessa noite é: volte a viver. Volte a viver. Queridos, eu não sei como o pastor Leão tem coragem de me convidar, porque a palavra vem assim, pastor, eu entrego desse jeito. Volte a viver. Toque uma pessoa que está ao teu lado e diga para ela: volte a viver. Diga: volte a respirar. Diga: volte a respirar. O aroma de Cristo, o perfume de Jesus. Diga: volte a respirar. Volte a viver. Deixa eu encerrar, senão você não vai querer mais ouvir o que está aqui. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ao povo de Israel, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Irmãos, eu não venho aqui como pregador nessa noite, pastor Leão. Eu venho aqui como profeta nessa noite. E quando eu falo isso,